Povos originários do Brasil na atualidade. Quantos são? No Brasil, existem cerca de 1,7 milhão de pessoas que se identificam como indígenas. Isso representa cerca de 0,83% da população total do país. Onde vivem? A maioria dos povos indígenas vive na região norte do Brasil, principalmente na Amazônia Legal. No entanto, há comunidades indígenas em todos os estados brasileiros. Quantos povos existem? Atualmente, existem mais de 260 povos indígenas diferentes no Brasil. Cada povo tem sua própria cultura, língua e costumes. Alguns povos indígenas: Guarani, Ticuna, Caingangues, Macuxi, Yanomami, Terena, Guajajara, Chavante, Potiguara, Pataxó, Quiriris e muitos outros. Importância dos povos indígenas. Pluralidade cultural, a diversidade dos povos indígenas contribui para a riqueza cultural do Brasil. História do Brasil, os povos indígenas são parte fundamental da história do país. Preservação ambiental, os indígenas têm um modo de vida mais sustentável e em harmonia com a natureza. Por que é importante aprender sobre os povos indígenas? Respeito à diversidade. Conhecer os povos indígenas nos ajuda a entender e respeitar a diversidade cultural do Brasil. Valorização da cultura. A cultura indígena é rica em conhecimentos e tradições que devem ser valorizadas. Direitos dos povos indígenas. É importante conhecer os desafios que os povos indígenas enfrentam e lutar por seus direitos. Fique sabendo. Os povos indígenas habitavam o Brasil muito antes da chegada dos colonizadores portugueses. Eles têm uma forte ligação com a terra, seus costumes e organização social, herdados de seus ancestrais. Quantos são? O Brasil possui 266 povos indígenas, com uma população total de 1.693.535 pessoas, o que representa 0,83% da população brasileira, segundo dados de 2022. Entre os mais populosos estão os Guarani, mais de 85 mil pessoas, Caingangues, Ticuna, Macuxi e Yanomami. Onde vivem? A maioria dos indígenas, quase 45%, vive na região norte, especialmente no Amazonas, 490 mil pessoas. Rica cultura. Cada povo indígena possui suas próprias tradições, crenças, costumes e línguas, formando uma rica diversidade cultural. Por que são importantes? Os povos indígenas são a base da formação social, cultural e territorial do Brasil. Preservá-los é fundamental para manter viva a história e a identidade do nosso país. E no mundo? Existem mais de 476 milhões de indígenas em todo o planeta, o que representa 6% da população mundial. O que são os povos indígenas? Os povos indígenas são os descendentes das populações que viviam em um país ou território antes de ser colonizado. No caso do Brasil, eles são aqueles que já estavam aqui antes da chegada dos colonizadores portugueses no século XVI. Eles foram os primeiros habitantes do país, mesmo antes de o Brasil existir como um estado. Quando os europeus chegaram, estima-se que a população indígena brasileira variava entre 2,5 e 5 milhões de pessoas, com mais de 1 milhão vivendo na faixa litorânea. Ao longo do tempo, fatores como a entrada de estrangeiros, doenças introduzidas e conflitos levaram a uma redução gradual da população indígena. A Organização das Nações Unidas, ONU, considera os indígenas como herdeiros da terra e descendentes dos povos que viviam em determinadas áreas. Embora não haja uma definição padrão, a ONU destaca algumas características comuns dos povos indígenas, como a perpetuação da cultura ancestral, a continuidade histórica, a preservação de tradições e crenças próprias e a autoidentificação como indígena. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE,
utiliza o método da autodeclaração para identificar os povos indígenas durante o censo demográfico e outros levantamentos populacionais. Esses dados nos ajudam a compreender a população indígena brasileira. A seguir, apresentamos uma lista com alguns dos povos indígenas que possuem uma maior população absoluta. É importante ressaltar que essa lista representa apenas uma fração dos povos indígenas presentes no país. Alguns dos povos indígenas no Brasil. Guarani, 85.255, nos estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará. Ticuna, 53.544, no estado de Amazonas. Caingangues, 45.620, nos estados Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Macuxi, 33.603, no estado de Roraima. Yanomami, 30.390, nos estados Amazonas e Roraima. Terena, 26.065, nos estados Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo. Guajajara, 27.616, no estado do Maranhão. Chavante, 22.256, nos estados Mato Grosso. Potiguara, 18.445, nos estados Paraíba, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Pataxó, 12.326, nos estados Bahia e Minas Gerais. Distribuição dos povos indígenas no Brasil por região. Os povos indígenas no Brasil estão concentrados principalmente na região norte do país, com presença também em partes do Nordeste e Centro-Oeste, especialmente nos estados que compõem a Amazônia Legal. Essa distribuição é evidenciada pelos resultados do Censo Demográfico de 2022 realizado pelo IBGE. Quando analisamos individualmente cada estado, observa-se que o Amazonas abriga a maior parcela da população indígena brasileira, com aproximadamente 490.854 pessoas, representando cerca de 29% do total. A seguir, apresentamos um quadro que ilustra a distribuição dos povos indígenas por região no Brasil. Norte, 753.357, que corresponde a 44,48% da população indígena total do Brasil. Nordeste, 528.800, 31,22%. Centro-Oeste, 199.912, ou seja, 11,80%. Sudeste, 123.369, o que dá 7,28%. Sul, 88.097, que são 5,20%. Cultura dos povos indígenas no Brasil. A cultura dos povos indígenas no Brasil é muito diversa devido à variedade de etnias presentes no país. Cada grupo indígena possui suas próprias crenças e tradições, que são passadas de geração em geração ao longo de centenas de anos. É importante destacar que não podemos generalizar e falar de uma cultura única para todos os povos indígenas brasileiros, pois eles são multiculturais e têm símbolos e costumes muito diferentes uns dos outros. Cada grupo possui sua identidade cultural particular. A preservação da cultura indígena é fundamental para manter a diversidade étnica do Brasil. Língua dos povos indígenas no Brasil. A língua é um elemento fundamental na cultura dos povos indígenas do Brasil, tendo em vista a importância que a tradição oral resguarda para eles. De acordo com o Instituto Socioambiental, ISA, existem cerca de 160 famílias linguísticas que são faladas pela população originária do país. A maioria dessas famílias linguísticas, como o Tupi-Guarani, o Juruna, o Munduncuru, o G, o Carajá e o Machacali, pertence a dois troncos, o Tupi e o Macro-G. Um povo indígena pode muito bem falar mais do que uma língua, o que facilita o contato entre as diferentes etnias e as trocas que acontecem entre elas, não somente no âmbito cultural, mas também e principalmente no interpessoal, do convívio social e da organização política do território em que vivem.
A língua é muito importante para os povos indígenas no Brasil, porque eles têm várias línguas diferentes. Existem cerca de 160 famílias linguísticas faladas por eles. Alguns povos indígenas falam mais de uma língua, o que ajuda na comunicação entre eles, assim eles podem trocar ideias e se entenderem melhor. Cada língua é única e especial e mostra como a cultura indígena é diversa e interessante. Organização Social dos Povos Indígenas no Brasil. Os povos indígenas no Brasil têm diferentes formas de viver juntos. Alguns vivem isolados, longe das outras pessoas, até mesmo de outros indígenas. Eles não têm contato com o mundo exterior e não sabemos muito sobre como se organizam. A maioria dos povos indígenas no Brasil vive em contato com outras pessoas, incluindo outros indígenas. Mesmo que falem línguas diferentes, eles se relacionam e até se casam entre diferentes comunidades. Por exemplo, no Alto Xingu, há convivência entre povos que falam línguas da mesma família. Nas comunidades indígenas, há uma organização onde cada pessoa tem uma tarefa específica. As mulheres cuidam das casas, plantam e preparam a comida, enquanto os homens caçam e pescam. É muito importante respeitar os mais velhos e viver em harmonia com a natureza. Além disso, eles têm rituais religiosos e celebrações especiais em momentos importantes da vida das pessoas da comunidade. Religião dos povos indígenas no Brasil. Os povos indígenas no Brasil têm uma religião especial chamada xamanismo. Um xamã é uma pessoa que pode se comunicar com os espíritos do mundo espiritual e ajudar as pessoas. Eles são como uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo real. O xamã é responsável por fazer rituais religiosos para o seu grupo indígena. Além do xamanismo, os indígenas acreditam no animismo. Isso significa que eles pensam que coisas da natureza, como o sol, a lua, as estrelas e os rios, têm uma alma e são muito importantes. Eles os respeitam e os veneram. Arte dos povos indígenas no Brasil. Os povos indígenas no Brasil têm uma arte muito bonita. Um dos exemplos é a cerâmica adornada feita pelos Marajoara. A arte é muito importante na cultura indígena. Eles têm danças tradicionais, pinturas no corpo, cestas feitas de fibra, cerâmicas decoradas e adereços. Esses artesanatos são até vendidos para ajudar na renda desses povos. Origem dos povos indígenas no Brasil. Os povos indígenas do Brasil têm uma história parecida com a das pessoas nativas de outros países da América Latina. Eles vieram para o continente americano da Ásia há cerca de 14 mil anos, outros acreditam que eles tenham vindo há cerca de 49 mil anos, atravessando o Estreito de Bering depois da última era glacial. Quando chegaram ao Brasil, os indígenas tupis se espalharam pela costa do país. Não temos certeza se eles começaram no sul ou no norte do Brasil, mas sabemos que, no século XVI, os tupis já estavam presentes em todo o litoral brasileiro, do Nordeste até o Sul. Povos indígenas no Brasil atualmente. No Brasil, temos quase 1,7 milhão de pessoas que se consideram indígenas. A FUNAI é uma fundação que protege e cuida dos direitos dessas pessoas. Ela ajuda a garantir que os indígenas tenham acesso a coisas importantes, como documentos e direito de votar. A FUNAI também ajuda a demarcar terras indígenas, que são áreas especiais onde eles podem viver e manter sua cultura. Mas muitos indígenas vivem nas cidades, não nas terras demarcadas. Atualmente, o Brasil tem 490 terras indígenas demarcadas, mas ainda existem muitas outras esperando para serem demarcadas. É importante valorizar e proteger os direitos dos povos indígenas no Brasil. Eles têm uma história e uma cultura muito importantes para o nosso país. Importância dos povos indígenas para o Brasil. Os povos indígenas são muito importantes para o Brasil. Eles ajudam a preservar a natureza e trazem diversidade cultural ao país. Os indígenas têm uma forma especial de viver em harmonia com a natureza. Eles respeitam o meio ambiente e cuidam das plantas e animais. Isso é muito importante para manter a natureza saudável.